Então vamos ver aqui, se vocês se recordam de mim, vocês que estão retornando aqui à casa, um pouquinho aqui da minha história, né? O nome é Nilson Francisco Tognato, trabalhei na gestão pública por 33 anos, contador por 28, instrutor técnico, palestrante, professor universitário na Unespar Campo Mourão por um período, com formação em ciências contábeis, administração, especialidade em contabilidade gerencial e MBA em gestão pública. Tipo, eu escrevo isso aqui assim, porque eu sei que os alunos são curiosos, né? Mas, tipo, não foi nenhum desses títulos ali que me proporcionou a entender um pouquinho da gestão pública como a prática. Ela que nos deu, assim, o norteamento de que a gente estuda aquilo que você falou, a hora que você acha que está maduro, vem uma nova regra e te deixa no chão e você tem que ir no curso de contábeis. Então, o que não foi bom, foi ótimo, né? Você aprender as regras lá de contabilidade, mas aí você trazendo para o setor público, você percebe que, não que seja diferente, mas é tudo estranho, era uma outra técnica. Hoje que está um pouco assim, que está balizado, que praticamente é a mesma situação que acontece lá na iniciativa privada, acontece aqui no setor público com relação aos lançamentos, mas aí o dia a dia é bem diferente, né? E aí a administração, eu tive a oportunidade de ver algumas técnicas de trabalho. Eu sei que no dia a dia vocês focam no trabalho de vocês, buscando sempre fazer o melhor, e assim nós devemos fazer sempre. Mas às vezes nós estamos numa rotina tão forte que às vezes nós não conseguimos entender o que está passando ali do lado, por estar bitolado naquele marasmo que a gente vivemos, ou mar de agitação, depende de situação. Quem já passou por vários segmentos da gestão, como você disse, tem assim... meu Deus, passei por 20 anos, durante 20 anos passando por isso daqui, já fiz muito, preciso fazer mais, mas eu estou quase que sozinho e de repente eu não consigo encontrar um parceiro. Quem já está há 9 anos também às vezes vai ter a mesma sensação, ou passou por comissão de licitação, foi pregoeiro, técnico legislativo, agora controlador, e suplente, e de repente fala, puxa vida, eu posso ajudar mais, mas eu estou limitado, o que eu posso fazer? Quem já está há 3 anos, agora imagina o que passa na cabeça de quem está começando. Fala, o que eu vim fazer nesse negócio de controle interno aqui? Não pode se assustar. Se você for olhar assim, a gama de atribuições é gigantesca, mas vai fazer tudo de uma vez só? Não vai. Então vai ter que ir priorizando, né? Coloca lá escreve as prioridades, bota em um saquinho e cada 3 anos tira uma, né? 3 anos não, mas pode ser em bem menos tempo. Tá, mas então nós vamos dar um passeio por esses 3 temas que são os 3 tópicos, isso hoje, tá? Aí amanhã nós vamos estar falando um pouco mais de auditoria governamental e na parte da tarde sobre orientações específicas para os controladores. Câmara e consórcio e prefeitura. Vê que nós estamos aqui, os 3 segmentos bem assim, diferentes, e que na verdade acaba sendo o mesmo padrão, até porque quem desenvolveu as técnicas de auditoria não foi o setor público, foi alguém da iniciativa privada, né? Tá. Mas por que nós temos que ter o controle interno no nosso órgão de trabalho? Para amenizar a bagunça aí, ó. Tentar controlar. Por que você acha? Pois o controle externo não vem em si. Assim, fica aí, né? Eu já te mando que você teoricamente pede, mas não venha me incomodar. E você, André, por que você acha que tem que ter o controle no...
Olha que bonito que ele falou, né? Olha que bonito que ele falou, né? Você estava lá no inciso 1º do parágrafo. Plano de trabalho está na mão. Pois é, tudo isso que vocês falaram é real, é para diminuir os pequenos e grandes problemas que vão surgir. Só que nós precisamos de uma condição, a condição máxima para que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho. Qual seria, Luiz? Um ambiente, a oportunidade, né? ferramentas, né? E Que você consiga aplicar. certo. E o governo permitindo, né, que isso aconteça. Eu acho que para a gente poder trabalhar, é o governo, o prefeito, o presidente da Câmara, dando autonomia para você poder fazer o que você tem que fazer. Certo. É o principal. Esse daí, assim, talvez não, é a linha mais forte que tem. Eu acho que é o princípio. Porque se você tiver um chefe de governo que não te deixa, te amarra, assim, deixa quieto, não vamos fazer isso não, deixa Você pra lá. pode ter todas as técnicas, todos os parâmetros, como ele diz, mas se não tiver dentro da linhagem da governança, não vai funcionar. E o que a gente percebe aí quando estoura as pipocas? É justamente aonde os governos não deixavam fazer, né? Aí aquele problema que o controle externo ia pegar, você não conseguiu inibir, e aí vai cair na mão dele mesmo, né? Ou do Poder Judiciário, aí, através de pesquisas do MP e por aí afora. Tá. E vocês que já estão há bastante tempo, que estão começando, em linhas gerais, sabe por que foi atribuído essa necessidade do controle, de onde que veio esse regramento, onde é que está? Eleni, você já viu isso em algum lugar? Lá na minha lei orgânica tem também. Na tua lei orgânica tem também um lugar lá que vai falar da administração financeira, orçamentária e patrimonial. No consórcio vai ter o quê? Vai ter um estatuto, vai ter um regimento que vai estar dizendo sobre isso também. O município vai seguir a lei orgânica. Mas tudo isso começou ali no artigo 31 da Constituição Federal, onde ele diz que o poder legislativo seria auxiliado pelos tribunais de contas, né, como controle externo, e também com os seus sistemas de controle interno. Então aí no artigo 31 ele abre esse caminho para que os municípios, as câmaras, os consórcios tenham os seus controles internos. No estado do Paraná, aí surgiu em 2005 a Lei 113. Vocês já tiveram a curiosidade de observar? Ali no artigo 4º ele já diz um pouquinho do que tem que ser feito através do sistema de controle. Aí o artigo 5º também fala isso. O 6º, ele trazia umas informações, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. O que estava de responsabilidade para o controlador, que era notificar todo mundo e pedir a contraprova e entregar direto para o Tribunal de Contas do Paraná. Não sei por que alguém foi lá e falou, olha, a partir de agora isso aqui não vai fazer mais parte do jogo. Então foi vetado todos os detalhes que tinha no artigo 6º. Se é bom, se não é, não sei dizer para vocês. Eu acredito que, assim, é um pensamento meu, não é nem da escola. O tribunal deve ter recebido muita informação que tirou eles do sério. Porque vamos ser sinceros. Você, 15 dias ficou no cargo. Por mais que você tenha experiência nas outras áreas, mas a hora que você chega ali, é tudo novo para você.
Imagina isso acontecendo lá no ano de 2006, 2007, que foi quando eles realmente começaram a cobrar, e aí vinha aquele pensamento: o controlador é responsável por tudo agora. Se tiver correto, ele vai fechar o parecer dizendo que está tudo ok. Agora, se tiver coisas fora da conformidade legal ou alguma irregularidade que não consegue ser sanar, vai ter que mandar para o tribunal. Isso deve ter dado um aquecimento aí na parte de baixo dos cabelos do povo do tribunal, que vamos tirar isso de cena. E foram lá e tiraram. Então o artigo 6º da Lei 113 praticamente todo foi vetado. Tá? Mas falando do controle, a previsão legal, nós já vimos que realmente é o quê? É o que está lá na Constituição, é o que está artigo 31, aí depois tem o artigo 70 e o artigo 74, parágrafo 1º. Nossa, tem tudo isso lá? Tem. Inclusive no parágrafo 1º do artigo 74, tem uma coisa que você falou na hora que você estava se apresentando, dizendo o seguinte: eu fiz mais de 15 notificações, recomendações. Se você não fizer, você corre o risco de ser solidário com aquela informação. Se você tiver ciência, pelo menos é o que está escrito lá na parte legal. Tá, vamos dizer que dessas 15 notificações, nenhuma foi resolvida. E aí? Como que fica Helenir diante dessa situação? Meu Deus, eu estava lá para combater as coisas erradas e eu encontrei as coisas erradas e eu não consegui resolver. Me ajuda com a tua experiência, Heber. Eu penso assim, quando acontece esses casos comigo, eu notifico. Renotifica. Aí eu faço. Hoje eu estou trabalhando muito com auditoria. Então eu notifico, faço uma pré-auditoria, notifico. Acha todos os fatos. Repasso, falo o que está acontecendo, espero a resposta. E a pessoa aceitar ou não a resposta. O direito, né? E em cima da resposta eu faço um relatório. Certo. Protocolo. Entrega para o superior. O responsável e deixo a minha guardada. Se tiver algum problema futuramente, tua parte está feita. A minha parte eu fiz. Além disso daqui, já está fora da noção. Certo. Então hoje eu trabalho assim. Mas tem muito isso. Eu recentemente acompanhava uma conversa em um grupo de WhatsApp, alguém bravo que recomenda, mas é a mesma coisa que nada. Tipo, o gestor não dá a mínima, o subordinado do gestor menos ainda. Aí a pessoa pedindo: pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí surgiu alguém e falou assim: manda tudo para o Tribunal de Contas, né? É tudo que o tribunal quer realmente. Mas tá, até que ponto é válido para o tribunal? A legislação determina isso. Mas tem coisa que às vezes é tão pequenina que não compensa. Não que não compensa. O custo é muito maior do que você, não vai resolver. Nós temos que ser assim, durões para levar a ferro e fogo? Olha, se você olhar à luz da legislação, nem os tribunais de contas levam a ferro e fogo. Se for uma situação que for possível reparar, vai acontecer. Quantas contas são dadas como irregular na primeira análise? Depois, uma boa conversa, vão lá e consegue mudar o resultado daquela conta. Ele estava com total pela irregularidade, passa a ser com ressalva, ou tinha ressalva, retira a ressalva, mas tudo isso vai do quê? Do bom entendimento. É claro que tem que ter as duas partes, né? Tem que estar apontado e tem que ter aquela participação, olha, estou me protegendo. Porque se ficar só na conversa também, o que acontece? Aí acaba desandando, né? Não tem como. Mas eu queria até escutar de novo aquela palavra do André, que ele falou bonito lá. Bom, André, você tinha decorado ou não? Então diga lá novamente, o que você entende como controle? É a padronização dos procedimentos e informações. Padronização dos procedimentos
informações. Rapaz, é chique a sua resposta. É chique. É chique. Não vamos desanimar. É chique. Agora vamos pegar uma linha bem simples, gente. Vamos pegar uma linha orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, que é o que diz o artigo 70 lá da Constituição. Nós conseguimos colocar esse termo bonito aí para... É o que você disse, é difícil de pôr em prática. Assim, o conceito é bonito, mas na prática... Bom, por que eu falo que na prática é difícil? Nós não partimos de um princípio que tudo tem que ser planejado no serviço público. Vocês já prestaram atenção que o planejamento seria assim, você acertar a grande maioria daquilo que você propõe a executar. E o que acontece na prática? Nunca é planejado. Não, às vezes até mas planeja achando que vai atingir 100%, atinge 2%. Ou às vezes tem coisa que nem estava planejado que acaba surgindo no meio do caminho, né? Aí para a gente verificar se realmente esses parâmetros estão condizentes com a legislação dentro desse sistema de controle, vocês só dêem uma olhadinha na quantidade de suplementações que acontecem nas entidades que vocês trabalham ou que vocês têm o costume de estar acompanhando. Gente, tem pessoas jurídicas do setor público aí fazendo suplementações uma vez por dia. É muito. E aonde que está o controle com relação à questão orçamentária? Aonde que... Na Câmara isso é um pouco mais assim, não que não tem gente fazendo, tem também, mas é bem menos. Agora, nos poderes executivos está muito grande isso. Principalmente no final do exercício. Rapaz, nos últimos dias ali é uma loucura. Aí manda um monte de leis. Projeto, urgência, fazer extraordinário. Pelo menos na Biporã, sim. Isso contagiou esse vírus aí, está espalhado pelo país todo, não é só no... E aí é que está, né? Nós, enquanto controladores, nós vamos conseguir ajudar essas pessoas que estão lá na execução orçamentária? Não é culpa às vezes, né? Assim, tudo bem que é uma prática até comum, mas é legalmente permitido. Sim. Então, assim, não tem nenhum problema. Mas eu acho que a tendência é diminuir conforme o planejamento vai melhorando, porque né? a nova lei de licitação lá já traz, né? Plano de compras, você já próprio lei orçamentária tem que ser mais adequada a isso daí, né? Então eu acho que a tendência é diminuir, e inclusive até você falando nisso daí tem outro. Só para dar um exemplo recente nosso, tem a dotação para diárias, por exemplo, para as vagas diárias do ano. Nós estamos em agosto, já acabou. Eles deveriam ter aumentado a dotação, quando foi proposto o orçamento. O presidente que atualmente está lá não quis, né, que ele era vereador já na outra gestão, foi um dos primeiros candidatos. Aí chegou no meio do ano, já acabou a dotação. O que vai acontecer? Vai ter que suplementar. Em algum momento vai ter que... Porque os vereadores vão continuar aqui Aham. para Curitiba, seja para fazer curso, para visitar Ou as atividades dele legislativas, né? E aí não tem como ele ficar negando os pedidos com base nisso. Aham. E a saída é fazer um projeto que vai fazer as suplementações. Sim. Eu achava que era só uma sacana esse problema. Eu também. O ano passado aconteceu, sabe, no final do ano. Nossa, todo ano. Mas foi o primeiro ano que aconteceu. Mas esse ano, não sei, parece que abriu a porteira lá e o povo... Nossa Câmara é toda vez. E ainda tem um limite, tem um ato, né, normativo, que limita a participação em curso e tal. Mas é que também os valores aumentaram. Acaba consumindo mais Por dotação. exemplo, semana passada, tinha 3 servidores em Brasília, que é a diária mais alta. Aí dobra o preço. Então só os 3 lá já gastaram Sim. lá
sei lá, 12 mil reais só em diária. Aham. Aumentou o valor, mas não aumentou a dotação. Sim. Eu acho que o erro foi esse. Se tivesse aumentado a dotação, teria um saldo para trabalhar no motor, que é o mais fácil de fazer. Aí não dá problema depois para o cidadão ficar. Agora vai ter que fazer agora. Vai ter que escrever. E nessa questão de valores orçamentários, eles são esquisitos também, porque os períodos é muito distante. Você está trabalhando uma LOA em julho, agosto, setembro, e aí você tem o outro ano todo para você executar. Por mais que você faça a projeção, mas vai dar. Principalmente, tipo, no legislativo, que não é, assim, não tem uma evolução tão grande de valores, né? A não ser que tenha uma ação, assim, um plano de muito... contratações, que seria o maior gasto do órgão, né? O que você vai comprar, o que você vai pagar em serviço e tal. Isso Ele daí- dá a possibilidade de você alterar durante o Sim. exercício. Acho que nós já alteramos 3 vezes esse ano. Ou seja, se você está programando gastar X, Vai. mas não, vai gastar mais do que isso. É, precisa Então, aumentar. Se publica no diário, no jornal oficial, está feito. Uhum. Você já automaticamente já garantiu aquele orçamento, né, de Uhum. compra e... Com a folha, você já tem uma previsão bem Câmara, próxima Câmara, também, ela né? tem uma vantagem, né? Ela recebe mais do que gasta. Sim. Né? A gente sabe que a prefeitura é essa equação mais Não- complicada. Então todo ano a Câmara devolve dinheiro. Da prefeitura, você disse que trabalhou na saúde, né? No consórcio de saúde. Bom, quando vai para a prefeitura e falar na área de saúde, é que o negócio é complexo, Saúde e educação. está surgindo valores novos todos os dias, novas fontes, e aí é mais difícil de estar. Mas assim, tem gente errando no básico. É uma situação que eu vi aí não faz muito tempo, foi em 2024, ano passado, né? A situação. O município terminou o exercício com 80 e poucos milhões de consumo de folha de pagamento. Aí ele abriu o exercício e eu fui ajudar o pessoal a fazer um parecer de contratação de concurso, de alinhamento de plano de cargos e salário, e eu fui chamado para ver isso. Aí ele abriu o exercício com 50 milhões. Terminou em 83 milhões e ele começou o outro em 50. Então, aí se você for olhar, assim, o erro foi complexo, né? Porque o cara já entrou se matando. Porque aí depois nós descobrimos o que ele tinha feito. Ele pegou os 4 anos do PPA e colocou os mesmos valores. Aí puxou para a LDO e puxou para a LOA, então ficou o mesmo valor de 50 milhões, totalmente defasado. Então, isso às vezes serve até de norte para a gente não cair nessas rotinas. Todo ano está sendo desse jeito, então nós não vamos mudar isso aqui não. Depois a gente acerta. Às vezes a Câmara está lá para ajudar, mas às vezes não, né? E o consórcio? O consórcio já resolve isso através de assembleia, né? Aí consegue fazer uma assembleia extraordinária lá, toque de caixa para resolver. Já é um pouco mais difícil. Embora que convocou, os prefeitos vão também, né? Vão. Quantos municípios são consórcios? 11. Quantos? 11? Aí é tranquilo, né? Vale do Itajaí, Itajaí. Santa Catarina? De Londrina lá eram quase 30 municípios. Já bem mais abrangente, né? Você recorda o valor do orçamento? Não. Já faz tempo, né? 2016, né? Já faz tempo. Não é o caso, mas vamos falar o que eu vi esses dias, um consórcio com 6 milhões, não é tão grande o tamanho, aí abrindo atas de registro de preço de 50, 60 milhões, né? Tipo, nada contra, mas será que realmente está dentro da projeção do que vai acontecer nos municípios ali? Não está tendo um certo exagero? Aí onde entra o papel do controlador aí? Me ajuda, André. Você já se deparou com uma situação dessa, não? Não.
Então, tomara que nunca aconteça. Mas é fatos que acontecem no dia a dia, né? Certo? Qual é a abrangência da ação do controle nos seus municípios, nas suas entidades? É geral, né? Ela pega desde lá de cima até no último nível. E nós temos esse poder para ir lá em cada setor, em cada segmento e exigir. Nós temos esse poder, né? Temos. Não somos muito bem vistos, né? Tipo assim, a gente que torce o bico para lá, a gente que torce o bico para cá, mas a própria legislação nos dá essa oportunidade de ir em todos os segmentos da gestão para fazer o nosso trabalho. Esses dias tinha um funcionário aqui fazendo curso também sobre compras. E ele gravou o professor falando, o curso dele, que ele falou assim, o controle interno não tem que ser legal. O controle interno tem que ser simpático, ficar mostrando os dentes para todo mundo. O controle interno tem que ser sério. Ninguém gosta do controle interno. Daí ele falou assim, professor, o senhor fala de novo que eu vou gravar, porque eu acho que o senhor está descrevendo o controle interno, nossa. E o engraçadinho mandou no grupo, sabe, da prefeitura. Eu falei, tá vendo, eu sou um controle interno profissional, não tem que ser legal. Teve um outro, não sei se você estava, acho que não estava nessa turma, não. O dia que você veio, nós estávamos lá na sala. Não, foi aqui nessa sala mesmo, né? Só não era. Era outro módulo, né? Mas aí depois tive um de controle aqui na sala 1. E aí chegou um rapaz mais bravo mesmo assim. Eu falei, meu Deus, esse aí é destruidor, né? Vai acabar com todas. Mas não, tipo assim, ele fala. Ele falou, professor, é só a voz. No fundo eu sou uma mãe, porque. Só que ele fingia de bravo, porque lá o povo não deixava ele fazer nada. Infelizmente a gente precisa ter um pouco de respeito. Né? Se você for assim de qualquer jeito, o povo não respeita. Se imagina assim, quando você ouve falar Tribunal de Contas, auditores do Tribunal de Contas está chegando, você já não precisa. Nós sabemos que não precisa tanta preocupação, se estiver correto, né? Agora, se estiver errado, você automaticamente você se denuncia, tá? Né? Vai tremer mesmo. Né? Só que isso a gente aprende depois que passa 20 anos. Porque no primeiro ano a gente treme. Se você sabe que o tribunal vai fazer uma visita para você, é 3 dias sem dormir. É 3 dias sem dormir. E isso sem contar, não come. Bom, também serve de economia, né? Não come, não bebe. Tá desesperado.